Lucas, capítulo 10, do verso 38 ao 42, traz uma lição para nós, e muito parecido com o que vivemos atualmente. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-os na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esses dois personagens encontrados na Bíblia, Marta e Maria, essas duas irmãs, retratam muito bem as duas escolhas, as duas opções que temos sobre a mesma situação. Jesus, ao chegar naquele povoado e ser hospedado por Marta em sua casa, levou com ele seus discípulos, e algumas outras pessoas o seguiram até lá. E Marta se preocupou em servir, se preocupou com as coisas que ela, principalmente como mulher, naquele povo, naquela época, naquele contexto, naquela cultura, ela se preocupou com o que ela de fato teria que fazer e começou a preparar as coisas na casa para servi-los. Porém, Maria se assentou junto com muitos que ali estavam para beber da fonte, para ouvir Jesus ensinar e anunciar o reino de Deus e as boas novas do Evangelho. E é interessante, Jesus deixa claro a Marta, quando Marta vem se queixar da sua irmã, que ele reconheceu de fato que Marta estava atarefada. Ele diz: Marta, tu te encontras inquietas com muitas coisas, te preocupas com coisas demais. Muitos de nós passamos, de fato, por uma vida de muitos afazeres. Muitos de nós, muitas vezes, usamos a desculpa de não irmos à igreja, de não lermos a Bíblia, de não separarmos tempo de oração, de não buscar a face de Deus, de não estreitar os nossos laços com o Senhor, devido às nossas ocupações. Trabalho demais, compromissos familiares. O que não falta são fatos verídicos. E o próprio Deus vê isso, assim como Jesus viu e reconheceu que Marta estava atarefada e que ela se preocupava com muitas coisas. Mas ele também enfatiza e diz: você se preocupa com muitas coisas e na verdade uma só realmente importa. A sua irmã escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Eu, você e várias outras pessoas, todos os dias, estamos de fato muito atarefados. Mas em meio a todas as nossas tarefas, aos nossos deveres, devemos separar tempo para aprender mais de Deus, para falarmos com Deus, para sermos alimentados por Ele. A Maria percebeu que era uma oportunidade única de beber da fonte e não desperdiçou. A palavra diz que ela se encontrava quedada, assentada aos pés do Senhor. Eu imagino que ela estivesse ali como uma criança, olhando com brilho nos olhos e vendo e recebendo todo aquele conhecimento de Jesus. E quando honramos Jesus com a primazia da nossa vida, Ele reconhece isso. Ele diz para Marta: a boa parte a sua irmã escolheu, e essa não lhe será tirada. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vivemos em tempos que, devido à grande correria, a grandes coisas que temos que fazer, a grandes planos que temos, Jesus sempre fica com as sobras do dia. E essas sobras às vezes são migalhas de 30 minutos, 20 minutos, talvez 5 minutos em oração já quase dormindo,
E a leitura da Bíblia passa semanas despercebida. A gente muitas vezes vai ler a Bíblia no domingo, no culto da escola bíblica dominical. E muitos se preocupam com a primazia de ofertas, óbvio, para a manutenção do reino, para a manutenção das igrejas, a qual os santos de Deus vão lá congregar. Muitos se preocupam com a primazia de dízimos e ofertas. Mas muito mais importante que isso, e o que realmente importa para Deus é o tempo que você tira de dedicação para Ele. Porque não tem como agradar a Deus sem conhecer os teus mandamentos, as suas leis, a sua palavra. Não tem como estarmos fortalecidos no Senhor sem absorvermos a sua palavra. Não tem como anunciarmos o Evangelho se não vivermos ele. E uma vez vivendo, não tem como retê-lo, mas sim passar adiante, anunciar as boas novas de salvação a outras pessoas. Então nesse quadro, nessa história, que assim como Marta, assim, mesmo sabendo das dificuldades e chegando diante de Deus, naquele momento, com questionamento, quando Ele deixar claro as coisas, que venhamos a passar a sermos como Maria e entender que não há nada mais importante, nada maior do que a presença de Deus. E então acalmar os nossos corações e dedicarmos-nos a Ele, pois é vindo o seu reino.